Nem sempre alguns adultos e crianças conseguem ver graça em algumas coisas. Isso é um dado assustador. Você sabia que nos próximos 20 anos a depressão deverá tornar-se a doença mais comum do mundo, atingindo mais pessoas do que o câncer, do que problemas cardíacos? E claro que os pequenos também não estarão a salvo. Provocada por fatores que vão desde a predisposição genética até a experiência de episódios traumáticos no ambiente familiar. A gente está cansado de saber disso. A depressão infantil traz problemas de gente grande, provavelmente ainda em desenvolvimento. Então vamos saber mais como ela é e como vamos decifrar nas crianças com a ajuda do psicólogo e nosso parceiro, Léo Freiman. Como é que você está, meu brother? Bom dia, tá bom? Como é que você está? Obrigado por ter vindo, Léo. Obrigado por abrir esse espaço novamente. Não, o espaço é seu, ninguém vai tomar. Oba, nossa. Obrigado, querido. Que legal. Tá deixando a barba? Deixando, mudar um pouco de vida, é bom, gostoso de vez em quando mudar. Essa na moda isso agora, né? E sabe que a mudança faz bem pro cérebro. É uma das justificativas do porquê a música nos faz tão bem, sabia? Porque a música traz cadências diferentes, ela provoca estímulos diferentes no cérebro. Por isso que todas as tradições indígenas, africanas, todas as culturas, todas as religiões têm música na sua base. E uma das curas da depressão é por meio da música. Tanto é que existe uma carreira chamada musicoterapia. Sim. Então, você tem músicas que excitam, que acalmam, que animam, que integram. E um dos melhores instrumentos de ajuda, de melhoria do humor é uma boa música. Ai, que legal. É terapêutico. Agora, renovação que você estava falando, né, deixando a barba, está renovando. Minha avó que falava, renovar ou morrer. Sabe que até, e eu estou comemorando, a gente está falando de um tema tão delicado, claro. E eu acho que vale, até pelo carinho que a gente tem nosso telespectador, eu passei por um episódio de depressão muito sério, agora em julho. Ah, é? Passei agora em julho. Rony, eu ia para uma viagem em Boston, fazer um curso de carreira. Tá. E aí eu passei N situações em família, afetivas, reforma de casa, uma série de estresses. Meu amigo, no dia da viagem, eu viajo o mundo todo, vários países, dou palestra, um monte de coisa. No dia da viagem, eu lembro que eu sentei no chão, comecei a chorar, fiquei com medo de entrar no avião. Eu comecei a olhar, falei, como é que eu vou atender meus pacientes? Como é que eu vou fazer? Eu comecei a olhar a minha vida e falei, como é que eu vou poder ajudar essa pessoa? Como é que eu vou dar palestra? Como é que eu vou para outro país? Eu nunca tive isso. A casa caiu. E por muitos dias, acordava chorando, sensação de desânimo, de impotência, de fracasso. Aí, é incrível. Fui para psicólogo, fui no médico, fui pedir ajuda. E aquela coisa, tem horas que a vida ou Deus te faz cair, você descobrir as estrelas. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Ninguém sai pior de uma depressão do que entrou. Porque, ainda que é um sofrimento enorme para a pessoa, para a família, para o marido, para quem está do lado, não só a pessoa sofre, a família toda sofre, todo mundo que está do lado sofre. Mas ou a pessoa evolui, cresce, bota a vida em ordem ou ela não sai. Porque muito da depressão vem de ou uma carga genética desfavorável, isso ninguém tem culpa. Ou de episódios de estresse. Exato. Ou de um acúmulo, às vezes não é um estresse, pode ser um estresse. Perda de um ente querido, a criança... Mas vai ter um que vai ser o gatilho, né? E às vezes não é um gatilho. Porque às vezes o pai ou a mãe fica olhando o filho, fala assim, mas não aconteceu nada, ele tem uma vida ótima, mas está acontecendo um monte de pequenos estresses no recreio, na escola, com o amiguinho, no Facebook, hoje nas redes sociais, tem muita maldade, hoje tem muito cyberbullying. Tem alguma bondade? Não tem muita coisa legal. Deus me livre como baixa o pau e tudo. Mas tem muita coisa ruim. E o nosso contexto social é de muita violência. Na televisão, no rádio, no jornal, o desencanto com as lideranças e mais. Rony, olha o que está acontecendo hoje. Os pais têm uma expectativa enorme em cima dos filhos. Então o menino não pode mais jogar tênis, futebol, a menina não pode dançar balé. Nessa vida gourmetizada, vipizada, né? A vida do palco, todo mundo tem que ser lindo, magro, campeão, número 1, para ficar postando no Facebook.
E a vida real não é essa, ninguém dá conta. Então tem uma cobrança enorme em cima das crianças. Sabe o que acontece em função disso? Eu estou com um dado aqui que acho muito importante. Conta. Nos últimos 10 anos, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de diagnósticos com crianças entre 6 e 12 anos passou de 4,5% para 8%. É impressionante. O que isso representa um problema ascendente. Ou seja, uma criança, mas aquela criança, ela é como a gente não reconhece, ou reconhece que está em depressão? Reconhece. Então, só terminar essa parte que é importante. A expectativa enorme dos pais. Tudo tem que dar certo. Os pais não aguentam o filho se frustrar. Tanto é que tem a superproteção. Sim. Né? Dão coisas, permitem, humilham a criança porque não deixam a criança esperar e aprender a buscar por si. Por outro lado, os pais se afastam dos filhos. E isso é um fator estressante. Essa onda de eu sou um pai moderninho, essa onda que os pais gostam de se enganar, de às vezes assim, eu não tenho tempo, mas o que importa é a qualidade, isso é bobagem. A coisa que a gente mais vê no consultório é a criança que deu todos os sinais para os pais de me olha. Ela começa a ter nota pior na escola, ela começa a se machucar ou a se cortar. Ela começa a se cobrir, mesmo em dia de calor, ela está lá coberta, às vezes para o pai não ver que ela está se cortando, fica andando de boné dentro de casa, não sai do videogame, alteração na alimentação, come muito mais ou não come, você olha o dente da criança, ela começa a não escovar o dente, ou seja, os hábitos de higiene vão sendo deixados de lado. Deixa a nota ruim. No recreio na escola, ninguém brinca com ela. Então, hoje, sabe o que acontece? As pessoas confundem familiaridade com parentesco. Familiaridade é laço de afeto, laço de amor. Parentesco é laço de sangue. E os pais e mães hoje estão gostando, para o ego deles, para a vaidade deles, de criminosamente abandonar as crianças. E a criança vai dando sinais, ela fica quieta no jantar, e os pais estão ali fazendo qualquer outra coisa. Sabe uma pesquisa que teve da AVG, sabe o antivírus? 87% das crianças acham que os pais ficam demais no celular. Eu vou repetir, 87% das crianças acham que os pais ficam demais. É quase a totalidade. Então, as crianças gritam por socorro. E não adianta. E aí, isso acontece, aí o pai, a mãe não vê a criança. Exige demais, isso enlouquece a criança. Ela não consegue prestar atenção na escola. E a escola, qual é o papel dela nesse negócio? Então, é importante que o orientador da escola, o professor da escola, o psicólogo da escola, oriente o que a família tem que fazer. A escola pode ficar atenta. A criança está envolvida com os amiguinhos no recreio? Ela alterou muito rápido o rendimento escolar dela? Essa criança está muito agressiva, porque uma das facetas menos compreendidas da depressão é a agressividade. E principalmente na criança que não sabe dizer, oi, sabe o que é, eu estou com depressão? Ela se agride, ela destrói o material escolar dela, ou ela agride a professora, ou seja, muitos dos episódios de briga, de conflito, são de crianças que estão pedindo para serem vistas. E a faixa etária nisso, Léo? Não tem, Rony. Você tem depressão em bebês. Você tem depressão em bebê. Sim, porque tem um componente genético e quando tem abandono... Por exemplo, você sabia que tem estudo de criança que mora em lugar muito barulhento, ela não consegue prestar atenção na escola. Se uma parte da depressão é ocasionada por estresse, um ambiente em que as pessoas falam muito alto, um ambiente que não se desliga a televisão ou os videogames à noite, um ambiente em que não tem afeto, um ambiente que não tem um pouco de rotina, um ambiente que nenhum esforço da criança é valorizado, seja na casa ou na escola, um ambiente que o grito vira o tapa, vira o xingamento, vira o você é um burro, esses termos pesados, isso vai desconstruindo o quê? A essência da criança. E às vezes, quando o pai e a mãe vai mandar para terapia, já é tarde demais. E manda o filho, como se fosse um problema. Quando no fundo, às vezes, essa criança está mostrando que a família não está funcionando bem. Claro. A criança está adoecendo porque o casal está mal. Porque a criança, Rony, ela é uma esponja. O pai está humilhando a mãe está desdenhando do pai, o pai está traindo a mãe. A criança vê o pai lá no celular com a outra. A mãe às vezes não vê.
Mas a criança vê que ela é uma esponja, é um radar hipersensível. Por isso que na religião se fala, vinde a minhas crianças, as crianças vão entrar primeiro no reino do céu. Que a criança é pura, ela saca. Só que às vezes ela fala assim, eu estou sacando meu pai traindo minha mãe. Eu estou sacando que minha mãe despreza o meu pai. Como é que fica o estresse dessa criança? E ela fala assim, eu amo meu pai, mas a minha mãe fala tão mal dele no caminho para a escola, onde eu vou pôr esse lixo? Então, uma parte da depressão que a gente vê no consultório, em crianças e em adolescentes, na verdade, é a raiva que a criança não pôs para fora. Então, ela está oprimida, sufocada, destruída, e ela se deprime. Uma coisa que também me preocupa é o seguinte, você vai envolver um jovem que normalmente ele é arredio ao tratamento. Sim. Por quê? Porque os pais, porque os amigos acham que isso é uma frescura, ele está triste. Depressão é frescura. É um exagero. Como é que a gente vai lidar com isso? Bom, primeiro, depressão é uma doença como outra qualquer. Uma pessoa... tomei remédio. Né? Você também. Então, eu tive transtorno de ansiedade. Fui para psiquiatra. Sim. Eu não escondo isso, não. Sim, é isso aí. Tem que ter orgulho de falar. Claro. Eu não estou dando conta. Claro. Né? Se a gente tem um problema no dente, tem que ir no dentista. Se a gente tem um problema no carro, vai no mecânico. Se a gente tem um problema no coração, a gente vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Né? Isso é humildade, isso é amor próprio, é saber dizer eu preciso de ajuda. Lógico. Isso é inteligência, quem se ama se cuida e quem ama cuida o outro. Então, tem hora que o filho sozinho, por vaidade, por medo ou por não confiar nos pais, vai dizer não vou. E aí os pais, esse é o papel da escola que você perguntou. Às vezes o orientador da escola tem que dizer, pai, mãe, acorda, para de brincar de ser pai ou mãe. Vocês vão sim levar o seu filho. Está aqui o telefone do psiquiatra, está aqui o telefone do psicólogo e eu vou cobrar que você vá, que você assuma o seu papel de pai. E às vezes precisa o pai e a mãe passar por algumas sessões com o psicólogo para recobrar a confiança com o filho. Porque às vezes o filho está gritando, dizendo, eu não confio em você. Não é que ele não quer se tratar, ninguém quer sofrer. Ele não está resistindo ao tratamento, ele só não confia nesse pai, nessa mãe. E aí o pai e a mãe têm que ir passar em algumas sessões para eles mudarem o jantar, ou a rotina, ou como é que leva para a escola, o carinho, a falta de carinho, para daí conquistar a confiança da criança, para que ela não se destrua, porque às vezes ela leva assim ao suicídio. Muitos acidentes que acontecem na madrugada, de gente que bebe, foi um acidente, foi nada, foi suicídio, a criança se matou, a criança dirigiu a 50, a 200 por hora, matou um outro que queria se matar, muitas crianças, e não tem classe social, não tem dinheiro, classe A, B, C e D, não é doença de rico, nem de pobre, nem de preto, nem de branco, é do ser humano, que quando não está mais dando conta de lidar com o estresse da vida, quando não está se sentindo seguro e estimulado, pode, em vez de pedir ajuda, se destruir. Então, precisa ter humildade, precisa ter um amor próprio e presença. E sabe qual é o maior instrumento, Rony? Isso aqui. Olho no olho. Tem que olhar no olho. Primeiro sinal é a falta de brilho no olho. Porque o brilho no olho, sabe de onde vem? Não é que a gente fica... Exato. Por isso que a gente fala, a pessoa estar animada. Ânimos. Está em contato com a sua alma. Se o filho está com um brilhinho do olhar fraco, precisa tomar um cuidado. Aqui uma pessoa diz, encerra. A outra me mostra uma bomba ali. A bomba, tá vendo? Eu estourei tudo, inclusive a bomba. E eu tenho que te agradecer. Eu pedi que você volte mais vezes. Volta, quantas vezes que Léo Freiman, nosso parceiro, grande psicólogo que hoje nos ajudou em relação à depressão infantil, que é uma coisa que ninguém dá bola, mas que eu acho que é importante. Eu vou deixar, a gente recebeu muitas perguntas pelo Facebook. Tá. Quem quiser eventualmente continuar esse papo pelo Facebook, Léo Freiman, né, pela minha fanpage, ou entrar em contato pelo 3813-5311, que sempre que eu venho aqui é sempre muita gente elogiando, gostando do nosso papo. Tá bom? Obrigado, Léo. Volte sempre. Meu amigo. Meu queridão. Tchau, queridão. Você também.